a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês hoje para poder partilhar nossa reflexão. Eu agradeço muito o convite que eu recebi do Frei Jaci e de todos os organizadores, a Áurea, e espero que a gente possa estabelecer um bom contato, uma boa conversa. Vocês verão aqui, tem uns slides, mas eu vou tentar ler um texto para dar uma certa agilidade, se vocês não se importarem. Pode ser assim? Bom, na verdade, o tema que foi proposto é esse, a dialogia como lógica da proximidade, que tem um título que parece assim muito eloquente e, ao mesmo tempo, quando eu recebi o convite do Frei Jaci para falar desse tema, é lógico que eu também fiquei um pouco me perguntando sobre o que significaria trazer essa temática para cá, exatamente porque não se trata de definições, né? Se trata de ver como a dialogia acontece, como essa lógica da proximidade. Então, a proximidade como a maneira de acontecer a dialogia e como a dialogia, então, vai se abrindo nessa perspectiva da proximidade. Evidentemente que é para nos tirar dessa perspectiva mais abstrata, mesmo da dialogia, como se a dialogia tivesse ligada a diálogo, e a diálogo, dois logos que se põem de acordo e tudo, mas tentar entrar numa outra lógica que não seja essa das definições, mas do acontecimento mesmo dialógico. Pois é claro, eu não quis, só para enunciar aqui a questão do título, eu não quis falar dessa temática aqui hoje, trazê-la para vocês, sem ter alguns desafios que, na linguagem de um grande filósofo franco-lituano, Emmanuel Levinas, que talvez muitos de vocês conheçam, ele pensa a partir dos imprevistos da história. Então, para Levinas, imprevisto da história significa aquilo que se apresenta como uma surpresa diante de nós e uma surpresa desagradável, como se fosse assim, uma catástrofe. Então, é no contexto da catástrofe que eu quero trazer, em certo sentido, a temática da dialogia, da proximidade, da lógica da proximidade, porque, no fundo, se trata mesmo de ser confrontado pelos imprevistos da história. Mas, evidentemente, não se trata de ficar preso aos imprevistos, à catástrofe, como diz Levinas, a catástrofe para ele, que é a mais hiperbólica da humanidade, é a catástrofe do hitlerismo e do Holocausto, da Shoah. Então, como pensar depois da Shoah? Como pensar depois do Holocausto? Como pensar a proximidade com o outro, o próximo, nessa perspectiva hiperbólica? E, ao mesmo tempo, não se debruçar simplesmente sobre essa catástrofe, mas encontrar uma estrela. Uma estrela é algo que ilumina, que nos projeta para além da catástrofe. Porque se for para ficar no contexto da catástrofe, evidentemente que a gente podia fechar aqui os nossos notebooks, enfim, fechar aqui a sala, todo mundo voltar para casa e viver da lamentação. Então, esse é o grande desafio que autores como Levinas, como Rosenzweig, como Gabriel Marcel, como outros grandes, Husserl, Heidegger, tantos outros filósofos, tratam da catástrofe, mas, ao mesmo tempo, procuram no meio, ou, vamos dizer, por trás da catástrofe, alguma estrela.
e no caso de Rosenzweig, que escreve, e que não só escreve uma obra chamada Estrela da Redenção, mas que propugna exatamente, para além da catástrofe, que é catástrofe exatamente essa espécie de cataclisma, encontrar um brilho. Então, é nesse contexto que eu quero trazer a temática para vocês. Em vista de abordar a temática que tem como objeto a dialogia e a lógica da proximidade, urge situá-la no cerne da problemática filosófica da alteridade, servindo-nos de breves relatos advindos da vida cotidiana e da literatura contemporânea. Acreditamos, pois, que eles permitem ao interlocutor de ser interpelado pelos personagens, de modo a poder realizar uma espécie de desencantamento com relação às formas de magia que estão a impactar a contemporaneidade pelos imprevistos da história, associados de maneira visceral às novas formas de desprezo do outro. O desprezo do outro, em certo sentido, e por paradoxal que possa parecer, provoca em nós uma espécie de encantamento, de magia, que, em certo sentido, vai desembocar no que a gente quer trazer para cá, numa espécie de necrofilia, ou uma necropolítica, uma espécie de encantamento pela pulsão de morte, do Thanatos. Então, o Thanatos acaba tendo na nossa cultura como que uma força tal que nos seduz, e ela desemboca exatamente no desprezo, no assassinato do outro, ou na exclusão da alteridade. Então vejam que na nossa cultura, segundo alguns autores, insistem que nós estamos vivendo um tempo de necropolítica e uma espécie assim de amor à morte, um amor à pulsão da morte que tem seu impacto imediato na morte do outro. Em seguida, trata-se de propor alguns matizes de cunho histórico-filosófico com o escopo de aprofundar o que denominamos de figuras da alteridade, advindas das metáforas do desastre e da estrela da redenção, como eu já disse. Por último, pretende-se pontuar algumas questões candentes em torno da ética e da linguagem que incidem diretamente sobre a filosofia, a teologia e as ciências da religião, uma vez que esse simpósio tem, como protagonista as pessoas que fazem teologia, as pessoas que fazem ciência da religião e as pessoas também que fazem filosofia. Então, qual é a contribuição dessa reflexão da dialogia com sua lógica da proximidade na maneira de fazer teologia, na maneira de fazer ciências da religião e na maneira de fazer filosofia. Então, esse é mais ou menos o nosso percurso aqui. Bom, então, em função do primeiro ponto, eu queria chamar a atenção que o nosso trabalho, nessa conversa, nós partimos do fato de vivermos em um mundo cada vez mais marcado por uma espécie de enfeitiçamento que tende a obnubilar nossa mente. E se a tomamos no sentido amplo do termo, ao associá-la à mente ao modo de um pensamento inseparável da existência e da ação humana, é possível antecipar, como por um lampejo, o fim da investigação e afirmar que esta magia consiste na incapacidade de escutar, responder à voz de outrem que vem de outra margem. Há uma espécie de sedução própria de nossa denominada cultura de indivíduos que nos imuniza do contato com o de fora, com o estrangeiro, a ponto de nos tornar pernósticos frente à diferença de outrem que não se submete à lógica do mesmo. Então, se a lógica do outro é uma lógica do de fora, de uma extraterritorialidade, algo de uma proximidade
não se reduz à lógica do mesmo, à mesmice, à mesmidade. Antes, porém, faz-se mister chamar a atenção para alguns pressupostos que orientam a reflexão a fim de se evitar certos equívocos. Ao trazer para o centro da investigação um pensamento outramente que seja capaz de romper o cerco da cultura imunitária. Cultura imunitária é aquela que nos imuniza. Imuniza contra o outro, contra o diferente. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura que privilegia o indivíduo. Não a pessoa, mas o indivíduo. Tudo em função do indivíduo. Então, ela nos imuniza de tudo aquilo que vem de fora, que interpela, que chega a nós, e que está a nos envolver. Não se pretende identificá-la a uma espécie de performance de cunho livresco entregue ao sabor das novidades, nem de equipará-lo à lógica de conceitos incólumes, sem transcendência e sem sensibilidade. Em contrapartida, a dialogia se apresenta como sendo da lógica e lógica da gratuidade, ou, se quisermos, da ordem da inutilidade, porque diz respeito à hospitalidade de outrem. Esse tema da hospitalidade tem sido extremamente explorado pela filosofia contemporânea. Um dos grandes, vamos dizer, defensores dessa ideia da hospitalidade é Derrida, também Levinas, mas outros autores que exploram essa questão. Então, é pensar, então, essa lógica e lógica da proximidade com o outro, que, evidentemente, supõe a hospitalidade. Trata-se de um acolhimento qual uma liturgia, isto é, como uma ação a fundo perdido, preocupada em construir altares para outrem, o que se supõe a descida desses pedestais linguísticos, ecológicos, tão endeusados pela nossa cultura da opinião formada sobre tudo. A propósito desta hospitalidade, o filósofo franco-lituano Emmanuel Levinas deixa entrever uma aproximação magistral de um pensar do outro modo a partir do contato e da palavra do outro próximo, diz Levinas. A altura introduz um novo sentido no ser. A altura já é vivida através da experiência do corpo humano. Ela conduz as sociedades humanas a erigir altares. Vejam bem, a altura que já nos põe um corpo, nos permite e nos faz erigir as sociedades humanas, construir altares. O humano é colocado sob o signo da altura, não pelo fato dos homens, por seus corpos, terem uma experiência da linha vertical, mas é pelo fato do ser ordenar-se à altura que o corpo humano se situa no espaço, no qual se distinguem o alto e o baixo e se descobre o céu, que para o príncipe André de Tolstói, sem que a palavra alguma do texto evoque as cores, é tudo altura. Portanto, nossa investigação não pretende entregar-se à asepsia dos discursos politicamente corretos, porque se de um lado a dialógica evoca uma nova estética da altura ou da bondade em relação à outrem, por outro, ela se refere à densidade, à gravidade, ao escândalo da vida nua que está em jogo quando se usurpa da proximidade de outrem a fim de memitizá-la em benefício próprio e, quem sabe, de se praticar o absurdo dos sacrifícios humanos. Então, se por um lado a lógica da dialógica é a hospitalidade, a proximidade com o outro, não podemos idealizá-la. Por quê? Porque se o outro se faz próximo, há sempre o risco de querer dominá-lo, de assambarcá-lo ao meu saber, às minhas convicções e, inclusive, fazer dessa proximidade sacrifícios humanos, matar o outro. Faz-se mistério evocar inicialmente aquilo que nos parece contundente ou hiperbólico, subjacente à problemática da dialogia ingênita à alteridade e ao estrangeirismo ao qual aquelas se atam,
e que, portanto, não permitem desvinculá-la do mal-estar da cultura ocidental, especialmente da catástrofe cujos traços, se não quase obscenos, se mostram concretamente em nossa cultura brasileira, a saber, o desconforto visceral que estamos a experimentar na contemporaneidade, não apenas por conta da perda do sentido do humano, mas, sobretudo, pela perda do lugar, topos, e da linguagem, tropos, inaugurados pela visitação do outro. Então, visitação é uma palavra que se volta a fazer parte do léxico da filosofia. O próximo é aquele que vem de alhures, vem de fora, ele se faz próximo na aproximação e, portanto, é da ordem de uma visitação inesperada. Ora, no advento do outro que se faz próximo, se processa um acontecimento inédito. Sua epifania, avessa ao espetáculo, carrega consigo o caráter cairológico, por configurar-se como um tempo memoriável de um evento que não acaba de acontecer, isto é, que não passa, dado as marcas ou a afecção suscitadas pelo outro e a nos deixar desarmados, sem defesa, diante do seu rosto e da sua alteridade. Ao nos atingir ou cair sobre nós como um desastre, então essa é uma metáfora que eu vou usar, dizer, o outro cai sobre nós como um desastre. Cai sobre nós na altura das nossas cabeças, diz o Maurice Blanchot, que é outro literato e que pensa a partir da proximidade, da alteridade. O outro vindo de alto, de baixo, ou de um não lugar para um outro não lugar, sem ter lugar onde reclinar a cabeça, ele nos expropria, nos esvazia e solicita de acolhê-lo em nossas provisórias moradas. Entretanto, esse mesmo outro que suscita um estranhamento em nossa existência, nos impedindo de nossa tentativa de compreensão por meio de conceitos frios, pode deflagrar e deflagra uma reação, uma antipatia, a suscitar um desejo mimético que, segundo René Girard, vai da admiração à perseguição para desembocar no ódio e na eliminação do outro. Então, o desejo mimético é isso. O outro provoca como um encantamento em nós e, querendo imitá-lo, não conseguindo, porque ele vem de fora, ele chega e se retira, ele pode provocar, por esse estranhamento, uma antipatia. E essa antipatia não fica na antipatia. Ela deflagra em nós uma perseguição do outro, por ser outro, e sendo o outro, nós queremos matá-lo, eliminá-lo, sacrificá-lo. Afinal, o outro se apresenta como absolutamente outro em sua outra idade. E porque escapa do nosso controle, do nosso domínio, de nossas categorias de entendimento, pode suscitar a fúria e o assassínio. Esse mal-estar e a sensação de desconforto, de vazio, de incerteza, experimentados pela catástrofe indissociável do esquecimento do outro, ou dessa rivalidade com o outro, provocam reações mais inesperadas e distintas possíveis na atualidade, a ponto de deflagrar enfrentamentos também muito diversos nos sujeitos, nos grupos, enfim, na vida social, política, religiosa e cultural contemporânea. Isso repercute diretamente na maneira como a questão da dialogia é acolhida ou banida do nosso horizonte existencial. Essa esteira urge partir de uma constatação não imaginária, mas real, de que vivemos em tempos sombrios e que, paradoxalmente, estão a almejar e exigir aquilo que o filósofo literato francês Maurice Blanchot associa a um desastre. O pensador trata de associar o desastre ao porvir, de modo a se poder transgredir, por meio do concreto da literatura, da escritura,
a sensação da perda dos fundamentos pela ressensibilização ao novo céu aberto por outro. O desastre tem uma conotação aqui para Maurice Blanchot, diante desse caos, dessa catástrofe, o desastre, o outro que cai sobre o alto das nossas cabeças, pode suscitar em nós a passagem do desejo mimético para uma ressensibilização para com a proximidade que não nos ameaça, como, em princípio, se poderia pensar. O desastre assume, portanto, uma conotação positiva, exatamente como maneira de cavar outramente metafísica. Ao invés de remetermos para o céu estrelado da metafísica da filosofia ocidental, evoca uma estrela cadente que vem cair sobre o alto de nossas cabeças. Esse desastre poderá nos jogar na e para a relação com o outro como lugar de uma estranha transdescendência. Transdescendência, descer. Longe de nos seduzir pela busca do tempo perdido, tratar-se-ia de um acatamento de um passado que é imemorial, graças à passagem de outro que não acaba jamais de passar. Essa maneira de pensar outramente, propugnada pelo poeta Blanchot, parece instigante e deverá retomar mais adiante, quando trataremos de estabelecer uma proximidade entre o desastre e a estrela da redenção de Franz Rosenzweig. Vou passar adiante e vamos entrar aqui num elemento que me parece fundamental. Não podemos passar adiante sem nos determos, ao menos por instante, sobre o que resta sobre os escombros da metafísica em queda e ao que resiste à catástrofe, por meio de uma arriscada tipologização do humano, que ousamos apresentar em seguida, a fim de fazer emergir alguns traços de um certo espectro da condição humana na contemporaneidade, diante dos imprevistos da história, da civilização ao qual ela se refere e da qual não se desfaz. E, no fim, precisamos evocar o paradoxo de que, graças à não saída do caos que toda catástrofe supõe, a possibilidade do impossível se deva à emergência de uma outra humanidade assinalada pela alterológica, a lógica da alteridade, que pode nos salvar do caos. Esse, através das narrativas ostensivas que aparecem aqui e acolá na contemporaneidade, a postura daqueles que, diante da catástrofe associada por eles à perda do absoluto, ao que consideram como o horror da apostasia a ser combatida, como forte mobilização do sentimento de nostalgia e de um passado longínquo a ser recuperado a qualquer preço. Seus adeptos tratam de defender e de repor de maneira arqueológica os fundamentos perdidos. Lutam para reeditar os princípios que lhe davam segurança, embora não poucas vezes o façam embasados em uma força tânica, que, juntando, não estão juntas duas palavras, força tânica, que pode virar uma força satânica, que é a força do Thanatos, acompanhada de uma ironia sem poética, tanto da ordem de um discurso da verdade sem amor, como da ordem de uma prática da defesa do bem sem bondade. Na atualidade, infelizmente, não é incomum depararmos com um tipo de linguagem sem palavra, porque sem escuta do próximo. Fala-se, mas não se escuta. Então é uma linguagem sem palavra. Se ela desperta perplexidade no ouvinte, deveria suscitar algo da ordem da vigilância, pois deixa transparecer traços do espectro humano ao qual estamos todos sujeitos,
caso não cuidemos do rosto do outro ou do advento da alteridade do outro, pois corremos o risco de nos tornarmos indivíduos sem alma, sem coração, enfim, sem carnalidade, encarnação. Cito: boa tarde. É verdade que a travesti Duda Salabert é aluna e ao mesmo tempo docente da FAGE? É verdade que ela oferecerá palestra na FAGE? É verdade que João Willis foi eleito diretor-geral da FAGE? Ouvi dizer que ainda em 2019 a Duda será ordenada sacerdote, haja visto que por trás da cueca ela ainda é homem. Isso é verdade? É verdade que todos os padres religiosos da Igreja Católica são gays, lésbicas, pervertidos, e a Duda Salabert se sentirá em casa entre vocês? Afinal, qual é a religião dessa bosta da FAGE e da Igreja? A indagação filosófica que resta por detrás desse tipo de relato é a de saber se e como é possível refigurar, isto é, repensar uma fulguração para o sentido da existência humana, levando-se em consideração dois lugares distintos. Primeiro, como refigurar a vida do leitor que porventura se identifique com o produtor desse inumano tipo de relato, a saber, de quem propõe anonimamente esse tipo de texto. Porque quem manda um texto desse é um anônimo. Segundo, como refigurar a vida do leitor que se deixa interpelar pelos personagens do texto, que nesse caso tem nome próprio: Duda Salabert, João Willis, nomes evocados pelas narrativas a fim de desqualificá-los. Não se trata aqui de forçar ninguém a responder, mas de deixar-se indagar, tal como se erige a tarefa fundamental da filosofia, que é a de dar a pensar ou suscitar o pensar, a fim de que pacientemente o ouvinte se deixe interpelar pelo outro, que fala nas entrelinhas do texto. É isso que é fundamental. O outro fala nas entrelinhas, aquilo que está como que nas entrelinhas do texto. No contexto dos imprevistos da história, talvez seja urgente auscultar ao menos alguns dos sinais da passagem discreta, silenciosa, de outrem pelas narrativas, textos lidos e escritos, e quem sabe até prescritos, que orientam nosso ser um para os outros. Deles depende a emergência de um pensamento dialógico ou de um agir do leitor ou do ouvinte ou do interlocutor, que seja expressão da reconfiguração do sujeito responsivo, feito signo para o outro que o assigna, que o marca. A dialogia evocada nesse contexto não se enraiza em um pensamento da tolerância, porque, afinal, esse ou essa se pauta na primazia dada à simetria de um diálogo entre iguais. Quando, na verdade, o outro que se me apresenta no corpo a corpo da vida cotidiana, e não nas ideias preconcebidas do rosto do outro, está sempre aquém e além da minha altura e do meu lugar. O outro suscita, de fato, um desastre, visto que aqui e ali a relação com ele se investe de uma assimetria real e não representada, não premeditada, nem reflexiva. Haja vista que durante essa própria conferência, minha relação com vocês anuncia esse desastre, que estamos em lugares e tempos que anunciam uma extraterritorialidade para além e aquém da reciprocidade. Então, acolher o outro não é acolher um igual. Não se trata de tratar o outro como igual, mas de dar vazão a uma assimetria. Por isso, trata-se de romper com os parâmetros da mera igualdade de condição, igualdade de direitos, para dar vazão a uma fraternidade entre não consanguíneos que exige sempre mais deveres de mim em relação ao outro, desse outro cujo rosto
se mostra mais vulnerável do que esse meu eu, porque na sua condição de vida nua, muçulmana, como gosta de dizer Agamben, o outro encontra-se no limiar do homem e do não homem. Muçulmano significa aquele ser humano que está como que numa condição de indignidade humana. Por conta dessa condição do outro, é a todo momento suscetível de ser assassinado. A simetria exige, portanto, uma vigilância acima do normal, porque quando o outro irrompe diante de mim, está a introduzir algo que é sempre da ordem da anormalidade, fora dos padrões, e por isso fora do alcance dos preconceitos e pré-juízos ou pré-julgamentos. Repito, o outro está acima da normalidade, porque encontra-se numa curvatura que não nos permite vê-lo a partir de nossa ótica, seja de uma projeção psicológica ou de um projeto de vida ontológico. Eu vejo o outro é como um reflexo, como um espelho, de um alter ego. Ou o outro é aquele com quem eu faço um projeto de existência, porque ele coexiste comigo. Ao pronunciar seu nome, ou tomar a palavra, o outro interdita, interdizer, diz algo que põe entre mim e ele, algo que veta qualquer comparação, de capitá-lo a partir da evocação de uma coexistência ou de um ser com os outros no mundo, cujo acesso se dá na linha do horizonte comum, de maneira direta e imediatamente referida ao ser. Ele interrompe a lógica do conceito, qualquer que seja sua impostação, e o faz pela hiperbólica presença ausente, visibilidade invisível de um traço, de um hiato, de um entretanto, de um entre nós, que não se deixa aprender jamais por um termo neutro, em que a dialógica e lógica do outro interrompe certos modelos de relação e de comunicação, inaugura um outro pensamento com outra mente, que não a programática e pragmática de pensar em função da mesmidade da filosofia reflexiva ou da ontologia. E essa outra linguagem supõe a gestação de uma escritura muito próxima de uma literatura do grito, contra as belles lettres, como diz os franceses, as belles lettres da literatura humanista recheada de retórica sobre os feitos, as conquistas, o heroísmo e até mesmo o altruísmo da humanidade, que tem como protótipo a figura de Ulisses da Odisseia. Ulisses é aquele que está na ilha, na Ítaca, parte para outros lugares do outro, faz guerra, assimila o outro, volta para a sua terra, promove uma festa e comove, em certo sentido, vai celebrar a sua vitória sobre o outro. Aliás, a propósito daquilo que foi identificado como desastre, a literatura das ruas, das pichações, dos signos cravados, até mesmo nos monumentos erguidos à pátria, que por si só impõe reverência e respeito, deveria chegar a nós, segundo Blanchot, com a força profética de um debelar-se contra a dura crosta da solidão do ser que quer se impor como horizonte ou como um astro-rei a nos guiar. E o canto intransigente do poeta se eleva com uma voz dramática, como se ele pretendesse nos colocar diante do outro para ouvir uma palavra derradeira de liberação de nossa potencialidade vital. Diz o poeta, ou canta o poeta, quem leva os meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? De costas voltadas não se vê o futuro, nem o rumo da bala, nem a falha do muro. E alguém me gritava com voz de profeta: o caminho se faz entre o alvo e a seta. Com relação à segunda classe de homens, aquela que, embora ciente da catástrofe,
entrega-se avidamente a um certo elogio ao niilismo. Como forma de vida, nota-se a sua preocupação em fincar sua existência no carpe diem e viver da indiferença a tudo que se lhe faça sombra, na exata medida da conveniência da afirmação da dissolução dos sentidos. Nesse caso, trata-se de gozar a qualquer preço, a despeito da dor de outrem, da humanidade, do planeta e até mesmo do padecimento de seus deuses. E quem sabe, se some a esta classe, por outras razões de tipo política e mercadológica, uma aposta no caos, não apenas por conta do prazer pessoal, mas em vista de fazer gozar os outros. Visam a dar-lhes de consumir aqueles produtos minuciosamente pensados, com forte apelo ao bem-estar, ao conforto, à autoestima, à performance do corpo sadio e sarado, e, portanto, destinados tanto a anestesiar a existência sem sentido, bem como de imunizar-se contra a desfiguração do rosto, cujos limpos anunciam a finitude da carnalidade do sensível. Para nós, relato, não interessa muito se as praias do Nordeste foram poluídas e como foram poluídas. Isso deve ser apurado e punido pela justiça. O importante é que o verão está chegando e muita gente quer fazer férias, quer gozar do merecido descanso. Temos aqui boas piscinas nos hotéis e nas pousadas. É certo que elas poupam os turistas de entrar no mar. Aliás, muita gente que vem fazer veraneio aqui não gosta do mar. Há alguns que detestam o mar. Não vem aqui por causa do mar, mas do ambiente da praia, da curtição que rola nas pousadas, nos passeios e nos shows de axé. Isso para dizer que exigimos a limpeza das praias para que as pessoas possam gozar sem ter-se de preocupar com piche. Todo mundo tem direito de desfrutar desse paraíso sem ser surpreendido por essa onda negra misturada ao cheiro podre de peixes e animais mortos. Por ironia do destino, percebe-se que tanto uma como a outra forma de existência, a saber, as duas formas de encantamento do pensar, tendem a se olvidar da alteridade do outro, escancarando-se as novas formas de banalidade do mal, como dissera Hannah Arendt, quando insistia no princípio natalidade do ser para a vida contra a necropolítica do ser para a morte de seu mestre Heidegger. Em outras palavras, não é de surpreender que haja um denominador comum que faça com que aquela visão de homem desesperado e o homem gozoso se encontrem, se aproximem, se toquem, evidentemente, não por conta da alteridade de um mar que grita pelos seres vivos asfixiados pelas catástrofes ecológicas, ou de um Deus que se faz próximo, na proximidade do homem sem rosto, que interpela a carregá-lo nessa estranha hospitalidade, mais santa do que qualquer sagrado religioso. Por certo, somente o outro enquanto outrem, aquele que vem de alhures, que vem de fora, estrangeiro, e que se faz próximo, pode inaugurar um corrente, a socialidade humana a partir do desejo e não das necessidades. Cito, há um desejo sem falta, o desejo do outro que procede de um ser já satisfeito e, nesse sentido, independente e que não deseja para si. Desejo que distancia de um sujeito voltado sobre si mesmo ou pela tendência a persistir no seu ser, ou ainda de um sujeito que define pela preocupação consigo e que na felicidade se realiza para si mesmo. O desejo do outro, lembra Levinas, a socialidade nasce num ser que não carece de nada, ou mais exatamente, nasce para além de tudo que lhe pode faltar ou satisfazer. A relação com o outro questiona-me, esvazia-me de mim mesmo e não cessa de cavar-me
descobrindo-me possibilidades sempre novas. O que Levinas evoca através da questão do desejo é que a proximidade do outro, a dialogia da ordem do desejo. E o desejo é o desejo daquele indesejável, porque não é algo que é projetado. O desejo daquele que vem de fora e que, vindo de fora, me escapa, não me preenche, e me escapa de mim mesmo, do conatos essente, desejo de ser para o desejo do outro. Quando o desejo de somente a proximidade do outro pode suscitar, ambas deixam transparecer o que parecia inconciliável entre si. A saber, elas se tocam em torno de uma necrofilia ou de uma tânata política, isto é, de um culto e um cultivo da pulsão de morte, que não se restringe mais à vida privada, mas que pretende a todo custo incorporar a vida pública, uma nova forma de socialização do enfeitiçamento da cultura contemporânea. Apesar da constatação sombria que deriva da catástrofe ou da perda de sentido pronunciado pelos imprevistos da história na contemporaneidade, há outra maneira de se pensar a humanidade do homem, de se pensar o mundo e de se pensar os deuses. Isto é, há uma classe de homens tomada por um impulso vital e mesmo sob o influxo da sedução da morte, portanto não há idealização, que atinge as outras duas, acredita e se entrega à utópica maneira de viver, inspirado por uma outra lógica, ou por uma outra maneira de conceber a existência, graças à sensibilidade, à flor da pele, com que se deixa tocar pelo outro. Ao modo do pathos da imediação da proximidade, então vejam que entra aqui, nessa perspectiva, a relação movida, não pela lógica do diálogo, mas pela lógica do pathos. E pathos significa aproximação, proximidade do próximo, que supõe da parte da humanidade a sensibilidade, a flor da pele para acolher isso que vem do toque, da afecção, até do mal-estar que o outro provoca em nossa pele. Porém, se a imediação patética dessa relação, em princípio, se expressa no face a face ou no corpo a corpo, ela ultrapassa de longe o toque, o tato, graças a um contato cuja lógica é da ordem de um tangenciamento do outro. Quando a gente fala de pathos, de proximidade, talvez a gente pudesse ser levado a pensar que a proximidade é da ordem do contato, meramente físico, mas se trata de um contato, segundo Levinas, segundo outros filósofos, Derrida fala disso, de um contato que é da ordem de um tangenciamento. O que é um tangenciamento? É uma aproximação que, ao mesmo tempo que toca, já me tira da possessão ou da tentação de possuir o outro. É da ordem de uma interpelação, de um enigma que suscita em nós uma espécie de declínio reverencial diante do outro, sem demandar um aperto de mão, como se somente esse fosse expressão do contato. O meu olhar acaricia o olhar de alguém. E essa carícia não necessariamente é da ordem do contato, mas é da ordem de tocar, deixando partir. Essa lógica de uma espécie de adeus inaugurada por um rosto, então, a proximidade que evoca estar próximo, mas que, sendo da ordem do tangenciamento, é da ordem do adeus. Adeus é deixar partir, ou, ao mesmo tempo, fazer partir
uma relação que não pode ser apropriação. Essa lógica do adeus, inaugurada por um rosto, mesmo quando o outrem é silenciado pela atrocidade do banimento do assassino, sua voz faz vibrar todas as fibras das entranhas do corpo maternal de alguém, que, tendo sobrevivido ao massacre, como no caso da escritora africana Scholastique Mukasonga, e diante do aviltante genocídio de Ruanda, se sabe testemunha ética de um rosto. Trata-se aqui das narrativas outramente de um pensamento desempeitiçado, como bem expressa sua obra, que tem como título impactante Baratas. Com a mesma força profética das larvas evocadas na obra, é isso um homem do pensador judeu Primo Levi. Essas histórias fora da história contam que a inspiração capaz de promover no ouvinte leitor uma fissura ética, que nenhuma poética daria conta de conter, pois trata-se da retidão de um poema austero, no qual o sujeito, no acusativo, pode-se dizer: eis-me aqui para suportar a eternidade do seu nome, que não pode desaparecer. Esse poema de um corpo padecido dá origem a uma forma sui generis de escritura santa, porque calcada na sensação e no dizer ético, antes que na percepção do dizer estético ou dizer ontológico, que tende a sacralizar o ser selvagem em detrimento do rosto. É como se a condição da barata, assumida e testemunhada pela própria escritora, tivesse feito ressurgir das cinzas as incontáveis outras baratas ou os milhões de larvas humanas do povo Tutsi, barbaramente varrido do Congo por uma pesticida que só mata seres humanos. Todas as noites meu sono é abalado pelo mesmo pesadelo. Sou perseguida, escuto uma espécie de zumbido que vem em minha direção, um barulho cada vez mais ameaçador. Não me viro, não vale a pena. Sei quem me persegue, sei que eles têm facões. Às vezes também aparecem minhas colegas de classe. Agora estou correndo sozinha, sei que vou cair, que vão me pisotear. Não quero sentir o frio da lâmina sobre o meu pescoço. Eu acordo, estou na França. A casa está em silêncio, meus filhos dormem em seu quarto tranquilamente. Acendo o abajur da cabeceira, vou até a sala e me sento em frente a uma mesinha. Sobre ela alguns objetos e uma foto de casamento. O casamento de Jane, minha irmã caçula. Estão todos reunidos. A noiva em seu vestido branco que eu mandei fazer em um alfaiate paquistanês de Bujumbura. Emanuel, noivo, apertado em seu terno. Meu pai, com a canga branca amarrada no ombro. Minha mãe, muito frágil, envolta em sua roupa domingueira. Procura Antoine, meu irmão mais velho e seus 9 filhos. Minha irmã Alexia e seu marido Pierre. Procuro Judite, a mais velha da família, que fez a comida das núpcias. E todos os sobrinhos, todas as sobrinhas, e todos de Niamata, de Cid, de Cidagata, eles vão morrer. Pode ser que saibam disso. Onde estão eles hoje? Na cripta memorial da igreja de Niamata, crânios anônimos entre tantas ossadas? Na selva, sob os espinheiros de uma fossa que ainda não veio a público? Copio inúmeras vezes o nome deles no caderno da capa azul. Quero provar a mim mesma que eles existiram. Pronuncio seus nomes um a um na noite silenciosa. Sobre cada nome, devo definir um rosto, pendurar um retalho como lembrança desse rosto. Não quero chorar. Sinto as lágrimas escorrerem pelas minhas faces. Fecho os olhos. Esta será mais uma noite sem sono. Tenho muitos mortos a velar. Essa maneira de ver
e de pensar outramente, sem esquecer de Jeane, Manuel, Alexia, Pierre, Judite, como faz Mukasonga, refere-se ao que Viveiros de Castro, grande antropólogo brasileiro, dizia em sua obra Metafísicas Canibais, a respeito de um pensamento do outro, ou de um pensar que não dispensa jamais a companhia dos outros. Trata-se de um pensar com outras mentes que, por serem diferentes, desmentem e desmascaram continuamente a tentação de não mais pensar, tragado pelo mutismo do gozo, ou quem sabe pensar segundo a mesmidade dos algoritmos, isto é, de perseverar no pensamento do homem, do mundo e de Deus, como se eles fossem forças abstratas, antinômicas, concorrentes. Ou quem sabe o contrário, como se fosse possível estabelecer a harmonia entre significantes e significados a partir do IBA, ou A do ser anônimo, ou das estruturas ontológicas linguísticas que prescindem desses seres metafísicos como palavras chamadas umas pelas outras, do homem que chama o mundo, que chama Deus, que chama o homem, que chama o mundo. Há um chamamento que suscita um vocativo antes mesmo de uma nomeação propriamente dita. Então, o que se quer lembrar com isso? E que Viveiros de Castro traz jogando com essas palavras. É possível pensar outramente, de outro modo, que pensar a partir ou do desespero ou de um certo gozo, a partir do desejo do outro. Essa é a lógica. E essa é a lógica que, em certo sentido, inspira narrativas como essa de Mukasonga, que toma essa condição de baratas, de larvas humanas, ou essa espécie de desprezo do humano, como lugar a partir do qual se defende, se promove e se quer que a proximidade do próximo não nos abandone. Na contramão dessa postura repleta de magia, pensar outramente significa mover-se na direção de um desencantamento da necrofilia contemporânea e deixar que se aproxime os desiguais, os diferentes, dar vazão à simetria e à diacronia instauradas pela irrupção do outro, a quanto da relação com ele. Só há possibilidade de não cedermos à pulsão de morte que campeia o nosso mundo quando deixamos com que o outro, que é outro, se faça próximo, e nessa proximidade, nessa sensibilidade, nesse tangenciamento, nós aceitamos ir pensar com outramente, para, de alguma forma, fazer uma espécie de contraposição a essa espécie de necrofilia, amor à morte. Aqui não há amor à morte no relato da Mukasonga, mas trata de exatamente evocar a vida que não pode ser calada, mesmo diante daquele outro que foi banido violentamente, como barata, como larva, como inseto do mundo. E aqui, outras palavras, trata de interromper a lógica da imposição de um princípio, ou o homem, ou Deus, ou o mundo, como essa lógica vai como que traindo as relações. Porque se a gente começa como que construir relações em que a gente trabalha com as antinomias, ou eu, ou o outro, ou Deus, ou o mundo, ou a humanidade, nós vamos como que cedendo a essa espécie de tentação de achar que aquele que não está como que do meu lado é já ou eu, ou ele. Então diz o pensador que é necessário romper com isso. Afinal, essas posturas esvaziam a carnalidade, essa do ou. Isto é, a essência concreta, tanto do homem, do mundo, como dos deuses antigos,
feitos dessa massa da barata, e que, portanto, os fazem resistir aos conceitos e à magia do pensamento, a partir do qual tudo se receberia sentido. A propósito da questão da essência, cabe ressaltar neste contexto, ela diz respeito à ordem da essência da manifestação, ou da fenomenalidade do fenômeno, que recusa terminantemente a tematização, a representação, a conceitualização. O que nesse caso, esse autor chamado Rosenzweig está como que propugnando? É que, ao invés de colocar tanta ênfase na existência, que nós voltemos à essência daquilo que é próprio da humanidade. O que é próprio da humanidade é que nós estejamos sempre em relações com os outros. E que essa relação com os outros não é da ordem daquilo que é pensado, daquilo que é representado, ou daquilo que é como que conceptualizado. É, antes de tudo, quase que tramado por essa essência da manifestação. Não é um fenômeno que aparece e do qual a gente se põe a descrever, mas se trata daquilo que, estando como que tragado pela relação com o outro, é ela mesma que pode como que ressignificar o humano. É isso que ele chama de essência. A essência da humanidade não é um conceito abstrato que a gente, como que a partir de um pensamento mais da fenomenologia, da ontologia, começou a pensar a partir da existência, e que a existência é aquilo que se pode ver, que se pode perceber, que tem uma iluminação a partir do qual tudo se compreende. Ele diz, é hora de se voltar para essa lógica e lógica da proximidade. E a lógica da proximidade é aquilo que não pode ser tematizado. É aquilo que é vivido, é aquilo que é sentido, é aquilo que é amado, é aquilo que é doído, é aquilo que é padecido. E esse sentido, doído, padecido, ele mesmo produz a sua linguagem. Não é uma linguagem que nós nomeamos algo que parta de algo que nós primeiramente vimos, mas é daquilo que nós sentimos. E essa linguagem, segundo ele, é a linguagem da essência. E a essência, nesse sentido, não é uma essência abstrata. Ela parte sempre da relação que há entre os seres humanos. E que essa relação entre os seres humanos, ela pode, de fato, fazer com que a gente se liberte dessa espécie, assim, de magia do pensamento em que nós quase que abstraímos as relações, a vida, o amor, a dor, a perda, aquilo que está como que, assim, próximo, muito próximo de nós, nessa lógica da proximidade, e que a gente deixa escapar em nome do conceito, do pensamento. Quem é o outro? O outro é aquele que está fora. Quem é o outro? O outro é. Então, diz ele, é o momento de recuperarmos uma metafísica nesse sentido, em que a relação seja como que aquela que nos faz transcender. Mas é uma transcendência que é uma transcendência descendência. Entrar numa relação com alguém em que a gente perde, é esvaziado, é cavado, significa que a gente desce. E nessa descida, segundo ele, é essa descida que nos permite também encontrar um acesso a outra mente Deus. A ideia de Deus reaparece aqui exatamente porque na transcendência, que é da ordem de uma kenosis, porque eu sou retirado de mim, radicalmente retirado de mim, aqui também como que emerge a possibilidade para uma transascendência. Então, paradoxalmente, a essência diz respeito àquilo, em certo sentido, está como que colado a nós, do qual nós não nos retiramos. E que colado a nós é da ordem daquilo como que de uma empatia, de uma simpatia,
e como que ela mesma estivesse como cavando um lugar para uma estrela. E qual é a estrela nesse sentido? A estrela aparece no meio da catástrofe desse mundo marcado, ou pelo desespero, ou por uma espécie de entrega ao gozo e uma necrofilia cada vez mais acentuada, porque há gozo a todo preço, ou desespero dos discursos agressivos, violentos, nós vamos como que nos perdendo nela em nome daquilo que pareceria nos salvar. Então a estrela é uma estrela da redenção. Em que sentido? Que ela nos retira, ela nos tira desse lugar do gozo ou do desespero para nos colocar numa relação que, sendo fundada nessa proximidade, que não é fácil, que é trabalhosa, e que não é fácil, não é trabalhosa, porque não se trata de ver ou de viver as relações como se elas fossem simétricas, harmônicas, complementares. Não são complementares. Não há uma ideia de complementaridade quando o outro é aquele que vem de alhures, que visita, que é tangencial. Quando eu tento agarrá-lo, já foi. Mas que ao ir, ele me tira, ele me ilumina. A estrela cai sobre mim, cai sobre a nossa humanidade, como lugar do desastre, que é um desastre que vem nos salvar da catástrofe. Enfim, para concluir, esse pensamento também tem a sua repercussão na teologia, tem a sua repercussão nas ciências da religião e tem a sua repercussão na própria filosofia. Em que sentido? Que ao retomar a essência pensada na perspectiva da imediação do pathos, daquilo que nos toca, mas que nos arranca de nós, que nos põe no caminho outramente. Pensar outramente é pensar com outras mentes, com os outros, que não são nossos iguais, mas que são as nossas diferenças, e estão como que numa relação conosco, que nos salvam, mas que também permitem que nós nos percamos se a gente não dá esse passo. Então, do ponto de vista da teologia, retomar essa maneira de orientar a teologia para esse nível da essência, que por sua vez tem uma dimensão ética, porque ser arrancado de mim pelo outro nessa proximidade é responder, responsividade humana com os outros, e responsividade com os outros e com os terceiros, para além dos rostos com os quais nós temos contato, e que nos leva a essa dimensão ética dessa essência da manifestação, da fenomenalidade, da relação da qual nós não nos retiramos para pensá-la, pode ajudar, em certo sentido, a teologia sair desses discursos apressados sobre Deus. Então, pensar Deus é, em certo sentido, aceitar o desafio de pensar a humanidade. E pensar a humanidade é pensar a humanidade patética, marcada pelo pathos, pela imediação da proximidade, e nessa proximidade, portanto, abrir um sentido ético para aquilo que é o sentido teológico. O sentido ético, ele entra nessa perspectiva como aquele que mais ou menos coordena os sentidos. Sentido do sentido, cântico dos cânticos. O sentido ético tem como que trazer para a teologia essa memória, lembrança, atenção, vigilância, para que a teologia não parta para os discursos sobre Deus que não levem em consideração o discurso de Deus na humanidade. E nesse sentido, para a teologia cristã, seria quase que retomar uma cristologia pneumática que nos arranque dessa espécie de teologia fundamental que não tenha já como pressuposto uma cristologia. Então vejam que aqui
essa perspectiva da essência da qual fala esses autores, sobretudo o Rosenzweig, que nos devolve a essência da humanidade a partir dessa proximidade da relação, ela permite com que a gente possa repensar algumas esferas da teologia e, ao mesmo tempo, o sentido ético que é evocado na essência, ela não quer ocupar o lugar da teologia, o sentido da teologia. Ela quer lembrar, e nesse sentido ela é ancilar, ela exerce um trabalho ancilar de serviço à teologia, devolvendo a teologia para a teologia dos deuses, que, infelizmente, Nietzsche tem razão, nós caímos numa espécie de crepúsculo dos deuses, porque passamos a falar sobre os deuses quando os próprios deuses pretendem viver pateticamente o que vivem. Então, uma teologia que se pretenda sair da tentação, da magia, de pensar a partir do conceito, ela é chamada a reabilitar aquilo que o crepúsculo dos deuses acabou como que comprometendo. E como é possível fazer? Exatamente a partir dessa questão da essência pensada nessa perspectiva que foi evocada da estrela. A estrela que nos pode redimir e pode nos salvar tanto do desespero, tanto do gozo, da necrofilia, da tanatopolítica, para que a gente possa dar lugar para que o outro refunde a nossa maneira de agir, de pensar e de conceber a política e a vida cultural e religiosa. Do ponto de vista da ciência da religião, creio que estou só pontuando algum ponto de contato, depois podemos conversar. Do ponto de vista da ciência da religião, se a ciência da religião estão tão preocupadas com o problema do sagrado, e o sagrado como lugar a partir de onde até a fenomenologia vai tentar descobrir o sagrado, a essência da revelação ou da manifestação evocada pela estrela, por esse tipo de pensamento ancorado na proximidade do próximo, que é já uma proximidade ética, ele nos faz pensar uma ciência da religião que não renuncie a descobrir os altares que são erguidos em meio às religiões, mas altares que são erigidos em nome da santidade do outro. Então, o cuidado é que as ciências da religião, ao procurar o sagrado, não destituam os altares que podem encontrar nas próprias religiões, mas altares erguidos para o outro como aquele que não pode ser sacrificado em nome do sagrado. E a filosofia? A filosofia que tem a pretensão de pensar o todo e que não pode renunciar a pensar o todo, porque ela não é um setor do pensamento. A única diferença é que ela não se ponha a pensar o todo sem levar em consideração a unicidade de cada todo, de cada um. E que, nesse sentido, há aqui uma sabedoria nessa maneira de trazer a proximidade do próximo como lugar dessa espécie de arrancar de mim a mim mesmo, me botar num fora de mim, ou botar-nos numa espécie de transcendência, que ela possa dar sempre espaço para uma sabedoria que provém dessa relação, que não pode ser reduzida a um saber tematizado, pensado, mas que a filosofia se deixe inspirar por essa sabedoria da alteridade, da lógica da alteridade, e essa sabedoria possa como que interfacear com o desejo da filosofia de pensar o todo, levando em consideração que cada único tem o seu todo e que esse todo do único não pode ser
ser sacrificado em nome do conceito. Assim, termino a minha fala, deixando agora um espaço também para que nós possamos conversar. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Milo pela conferência e agora nós vamos abrir também um espaço para um debate, mas antes disso vou passar a palavra. Antes das perguntas, gostaria de chamar Domon, reitor da PUC Minas, ex-participante da Horizonte. Sua presença nesta manhã do simpósio nos alegra muito e nos honra muito. Por isso, queremos também ouvi-lo muito. Primeiro, eu quero dar um abraço no Padre Milo, porque tomei um banho aqui na hora que cheguei, foi muito bom ouvi-lo. E misturado muitas vezes nas rotinas, né, do mundo acadêmico, nós somos convidados a seriamente fazer uma pausa, parar para escutar profundamente, né? E ouvi-lo foi uma graça de Deus e de fato, no momento tão especial que a gente está vivendo, em que a filosofia, a teologia, as ciências da religião são chamadas, convocadas a exatamente fazer o que devem fazer, e certamente não sem dificuldade, por causa desta onda do antipensamento, da antirreflexão, da antiprofundidade, nós estamos vivendo no momento atual. Então, ouvir, não é, o Padre Milo foi realmente uma alegria muito grande e quero agradecer não só a ele, mas também agradecer àqueles que se dispõem a colocar, não é, os ouvidos atentos, né, para que o coração possa escutar e fazer com que ele se mova, como deve se mover a nossa mente, né, cumprindo a tarefa de pensar bem, tanto a filosofia, a teologia, as ciências da religião, nesses paradigmas tão importantes e novos, né, outra mente de uma forma completamente diferente. Então, um abraço no Padre Milo, agradecer também essa fraternidade, esta proximidade que nós temos entre os três institutos, né, de filosofia e teologia aqui em Belo Horizonte, o Instituto Santo Tomás de Aquino, onde lecionei durante muitos anos da minha vida, onde estudei, né, primeiro, depois aqui a PUC Minas e a FAGE, que corajosamente está enfrentando também tantos desafios, mas como diz o próprio Jesus numa passagem do Evangelho, ele vai, a FAGE vai, o ISTA vai, a PUC Minas vai, cada pensador vai, cada teólogo, filósofo, cada cientista da religião vai passando no meio deles e seguindo adiante o caminho. Então sigam de fato com este interesse, permaneçam aqui na hora do diálogo, muitas coisinhas podem ser, né, melhor trabalhadas nesse momento de diálogo. E dizer ainda, o Padre Milo e todos que é cristão, Jacir, né, lá da lista, os professores, Padre Cleto Calimã, nosso patriarca aqui da teologia desta casa, né? Nós estamos também no tempo da sexta Assembleia do Povo de Deus. Somos convocados a pensar o caminhar da igreja e não pensar de uma maneira qualquer, pensar aproveitando exatamente, interagindo, fazendo interrupção com o diferente, com o outro, né? Que aí está fazendo viva toda esta igreja. Talvez seja esta uma das maiores dificuldades da igreja hoje no Brasil. Nós somos sim uma igreja que caminha bem, que reflete bem, mas que é chamada a multiplicar, a aprofundar este bem. Estamos muito contentes, e essa é uma notícia também muito alvissareira para a nossa caminhada eclesial no Brasil, porque a CNBB, depois de vários anos de ter desativado o Instituto Nacional de Pastoral, vai agora recompô-lo, convidando exatamente pensadores a fazer parte como peritos e ajudar a igreja a pensar mais profundamente a sua experiência e o seu caminhar
já que tantas pessoas também dentro da igreja têm escolhido ser radicalmente católico sem se preocupar em ser radicalmente cristão. Então isso nos ajuda de fato a pensar o nosso caminho. Eu penso e acredito, mais do que penso, creio firmemente que a recomposição deste grupo de peritos vai nos ajudar a pensar todas essas questões de uma maneira mais adequada para fazer firme cada passo desta igreja. E no contexto da Sexta Assembleia do Povo de Deus, nós faremos agora, começando já agora às 9 horas, da Bíblia Convívio, né, a Assembleia do Vicariato Episcopal para a Comunicação e Cultura. Então eu vou para contribuir com uma pequena fala. Então este abraço é ao mesmo tempo de acolhida e ao mesmo tempo já de agradecimento ao Padre Miro. E fiquem firmes neste seminário internacional que junta filosofia, teologia e ciências da religião, e quem sabe a gente possa também não só receber pessoas de fora, como fizemos ontem, mas também levar muitas pessoas a pensar todos esses assuntos fora do nosso país. Um bom trabalho para vocês, fiquem firmes, né? E com essa predisposição. Cada um se convencer de trazer, né? Padre amigo, um religioso amigo, uma religiosa amiga, etc. Certamente esse processo vai mais depressa. Um abraço a todos. Agora vamos dialogar um pouco com o Padre Miro. Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer suas perguntas, mandar aqui para nós. Nós vamos fazer o Padre dialogar com vocês. Alguns colegas nossos vão colher a pergunta aí e trazer até nós. Alguém? Tem uma pergunta? Pode ser pessoalmente. Pode, pessoal, pode fazer aqui no microfone. Vou passar o microfone para a Sandra, ela vai bater vocês. Ali, Sandra. Por favor, fale o nome, tá? Bom dia, meu nome é André Lima. Professor, me parece que a existência do outro sempre tem um caráter reivindicatório de alguma maneira. Então, estou pensando aqui em intelectuais como Said, uruguaio como Achuga. Isso para dizer o seguinte, a lógica da disjunção parece estabelecer o caráter subalterno do outro. Mas, em alguma medida, quando se pensa na representação que o outro tem de produzir de si, estou pensando no Said nesse sentido, será que, em princípio, essa lógica da disjunção não se prestaria a uma representação do outro fazendo isso de si mesmo, portanto, atingindo minimamente a sua alteridade? Então, penso em Derrida, a alteridade do outro. Penso também, até na capa do livro do Gachuga, Planeta Sem Boca, onde aparece um rosto humano sem boca, isto é, do ponto de vista da América Latina, nós não temos nem ainda um lugar de discurso, por assim dizer. Então, será que, num primeiro momento, pensar de forma disjuntiva, de modo que diga
o eu aqui exclui o outro, na perspectiva desse outro que precisa dizer. Será que isso, de algum modo, não seria interessante para construir minimamente esse lugar de fala, já que estamos numa espécie de entre-lugar ainda? Bom, eu acho que uma indagação interessante. Há tantas discussões sobre isso, né? Há autores, mesmo africanos e asiáticos, que vão dizer que a maneira de sair do lugar da subalternidade é realmente criar essa possibilidade de que alguns pensadores possam, às vezes, tomar o lugar, ocupar o lugar, exatamente para falar em nome de. Agora, esse em nome, quer dizer, alguns autores vão nessa linha, talvez outros vão na linha que você diz. A disjunção é necessária exatamente porque houve como que uma espécie assim de magia em que fez com que tudo fosse tudo e que nesse sentido reforçasse a subalternidade. Autores, Walter Mignolo vai, né, aqui da América Latina, vai nessa perspectiva, esse grupo de colonialidade, modernidade da América Latina está muito marcada por essa ideia, né? O outro é aquele que deve falar em seu próprio nome. Ele não precisa de representantes. Outros já dizem nessa tentativa de aproximar. Bom, o que eu acho é que, de alguma forma, uma coisa não exclui a outra. O que não exclui a outra? Porque a injunção da relação eu-outro, ela é da ordem ética. E a ordem ética é aquela que, como a gente escutava em certo sentido, numa perspectiva mais do desastre do Blanchot, né, que o desastre é aquele que cai, eu gosto dessa ideia, né? É uma estrela que cai sobre o alto das nossas cabeças. Quer dizer, essa estrela que cai e que é positivamente bem-vinda, né? Não é o desastre no sentido de perder a catástrofe, tem essa diferença, né? O desastre, ele pode ser vivido nessa relação em que a produção cultural, a produção das narrativas permitam que nessa espécie assim, de arrancamento que o subalterno viveu até agora, ele me faça como que ser redimido. Então, por isso que ele fala do desastre que é redentor. Redentor não só do mal, mas o redentor no sentido em que é ele que possibilita, então não tem só o sentido do pecado, redenção, mas de salvar aquilo que até agora não teve desse. Então, eu não acho que seriam como que impossíveis se a gente leva em consideração, em primeiro lugar, desde a desjunção, da disjunção, a injunção, ou seja, a obrigação que me faz como que falar em nome do outro numa espécie de profetismo, sabe? Não sei se responde, mas eu vejo essa ideia, né? O que não se pode fazer, eu acho que é isso que a subalternidade denuncia, é que a gente fale como espécie de intelectuais, de pensadores, que estão com que sem a dor, sem a carnalidade tocada por aquilo que viveu o outro. Por exemplo, a Muka Songa pode falar a barata porque ela é uma barata. O Primo Levi pode falar de larvas porque é uma larva humana. Se a gente abstrai a barata, a massa da barata que constitui tanto a minha humanidade, o mundo, e, por incrível que pareça, e escandalosamente, a massa da barata é a massa de Deus. Se não houver espaço para que não tem nenhuma contradição se tem essa encarnação, né? Deus não brinca com a humanidade, mas essa baratidade é da essência de Deus. Se é que a humanidade é uma barata, como lembra o autor, desculpe se eu estou insistindo, mas eu digo que não há contraposição, e talvez evidente, dado que o subalterno não pôde falar, tenhamos que promover isso, mas isso não quer dizer que a gente se retire.
Pelo menos Levinas lembrava uma coisa muito interessante, pode parecer até, pode ser mal interpretado. Ele diz, na República havia uma classe de homens que tinha que pensar em função do bem para além do ser. O bem tem que ser apropriado também pelos pensadores, nesse caso pelos filósofos. Mas esse bem pode passar pelo nível de perceber como a bondade do outro me arranca dessa espécie assim, de indiferença abissal, né? Um desprezo pela barata. Eu acho que essa ideia poderia ser também reabilitada aqui. Não sei. Mas não é deixada, a gente está conversando. Né? Obrigado pela questão. Caríssimo Nilo, muito obrigado pela sua exposição. Tudo bom? Pastor caro amigo. Então, eu gostaria de fazer apenas uma provocação com relação exatamente ao próprio problema da linguagem cultural. Eu me recordo aqui de uma questão levantada por Heidegger, naquela ideia de que as nossas línguas ocidentais, cada qual o seu modo, são línguas do pensar metafísico. Ou seja, nós estamos, de alguma maneira, envolvidos, chega a ser uma dimensão estruturalista, mas envolvidos totalmente no modo da fala, no modo da expressão. A gente entende muito bem isso que Levinas está propondo, talvez com os outros, né? Com relação à dimensão da proximidade, essa dimensão do outro. Só que, na perspectiva propriamente da linguagem, parece que esta situação nos conduz muito mais ao silêncio do que exatamente a propor um programa, digamos assim. Que tipo de programa nós faríamos no sentido de minimizar, quem sabe, as tensões ou as propensões de morte? O que nós faríamos? Que discurso utilizaríamos? Sendo que o discurso, querendo ou não, a gente vai, talvez, para uma dimensão poética, mas o discurso ele vai ter sempre essa caracterização predicativa da nossa fala, em que o predicado está no sujeito. Parece ser um defeito nosso, da nossa língua, digamos, ocidental, né? Detectado assim por Heidegger, esse problema da própria língua. Então, todas as vezes que eu vou fizer a proposta de uma estruturação de um programa, por exemplo, nós estaríamos circundados pela estrutura predicativa da linguagem, que é violenta, que é, no sentido, que domina. A questão é essa. Como é que seria possível sair disso, ou realmente estaríamos, digamos, condenados, não é a boa palavra, mas uma espécie de condenação à mística. Né? A mística e fazermos, quem sabe, muito mais experiências de proximidade do que discursos de proximidade. Obrigado, André. Não, eu tenho a impressão que você toca numa questão que é realmente candente. Penso que eu tenho lido muito Rosenzweig. Eu acho que Rosenzweig atirou por uma questão muito interessante da linguagem. Que se Levinas tem esse problema todo com Heidegger, sabe muito melhor do que eu, porque sou heideggeriano, um estudioso de Heidegger. O problema de Levinas com Heidegger tem a ver com a questão do iliá, né? Do ar ou do neutro. O neutro, em certo sentido, é a existência, e que a existência que permite, então, a linguagem. Levinas quer tirar o problema do anônimo do ser, né? Lá é o silêncio do ser, a escuta do ser, em última instância. Levinas vai por essa outra direção, que é a palavra. Agora, eu tenho a impressão que o Rosenzweig tocou numa questão que o Rosenzweig faz uma filosofia política muito interessante. Né? Ele insiste muito no problema das antinomias, insistindo muito na questão das antinomias. E a metafísica,
ao tentar se apropriar da ideia do princípio, ela quase que vai excluindo, né? Ou esse, ou aquele, esse outro, etc. E tal. E para ele o problema todo é que a linguagem, nesse sentido, ela é sempre uma linguagem do abstrato, quando ela, por exemplo, trabalha o ser humano, a morte, o outro, a vida, o Deus. E aí ele quer como que desconstruir isso, dizendo, no contexto de guerra, né? O que ele escreve Estrela da Redenção, no contexto da Primeira Guerra Mundial, a única maneira de sair dessa linguagem do abstrato seria escutar gritos daqueles que estão como que morrendo na guerra. Então, isso para ele é um lugar concreto que nos faz pensar, e ele começa a construir essa ideia, né? Primeiro, desconstruir essa ideia do espírito absoluto, da ideia do neutro, né? do haver. E ele vai dizer, não, a gente tem que pensar a partir de alguma coisa, um ser, alguma coisa, que é o não nada. Porque a linguagem que está marcada pelo abstrato é sempre uma linguagem do nada. Então ele vai tentar recuperar uma espécie assim, de contra-ontologia por uma ontologia por um ser, que é o ser de um ser alguma coisa. E esse um ser alguma coisa, diz ele, já tem uma proto-linguagem. Qual que é a proto-linguagem desse um ser alguma coisa, que sou eu, somos nós? Em primeiro lugar, dizer a gente sair de um ser alguma coisa, não nada, para esse não nada do alguma coisa. Então tem uma espécie de sim, né? Proto-linguagem, o sim, e ao mesmo tempo que eu afirmo como um ser alguma coisa, não é a totalidade, então tem uma dimensão do não. Então ele vai começar a conciliar essa linguagem do sim e do não com proto-linguagem como maneira de aproximar, vamos dizer, um ser, alguma coisa, de todos um ser alguma coisa. Não sei se dá para ver por onde me parece. É quase que tentar sair desse pecado original da linguagem que seria abstração e dizer, e um conectivo, que não é meramente conectivo, que vai como que aproximar aquilo que a gente começou a excluir pela abstração. Então, como é que vai? O conectivo aparece um ser alguma coisa e um ser alguma coisa. Ele diz, isso pode ser dizer o ser humano, um ser humano e um Deus e um mundo. Então, esse E não é meramente conectivo, mas é a palavra. É uma palavra. E essa palavra como que vai agora nos tirar do binário. O binário está sempre ser ou não ser, espírito ou vamos dizer, ou a violência. Então ele começa a conciliar uma linguagem, trabalhar com essa ideia de linguagem, em que a linguagem sai do binário. Eu tenho a impressão que essa questão me parece fundamental. Se introduz, vamos dizer, uma estrutura triádica na linguagem, quem sabe nós não tenhamos ou que nos silenciar ou partir para a mística. Há um lugar para o discurso que conta, portanto, com uma outra lógica que não da lógica do binário 0, 1. Ou ele fala mais de um binário, de uma estrutura trinária. Em vez de trabalhar com o binário 0, 1, ele diz, e o cálculo infinitesimal, para quem entende da matemática, né? Que há infinitos entre o 0 e o 1, quer dizer, e isso gera o que ele chama de derivada e a gente não pensa mais de forma quase que linear. Então, como é que se pode, então, fazer uma linguagem que não é da ordem nem do binário, nem linear, a partir de tangenciamentos? Tangenciamento. Porque eu e você, se a gente buscar uma espécie de união entre nós, um vai ser assambarcado pelo outro. Olha aí, interessante. Agora, é possível um tangenciamento no discurso?
enfim, eu tenho a impressão que aqui há, e acho que Derrida também trabalha muito nessa perspectiva, de sair dos binários. Então, a linguagem também poderia sair do pecado original, em que nós fomos como que domesticados por essa estrutura binária. Não sei se responde, ou pelo menos se apresenta alguma porta de, pelo menos um lampejo, para ver que, e evidente, quer dizer, olha que interessante, por que Rosenzweig pensa assim? Ele faz uma filosofia política. Qual era o grande problema com o qual Rosenzweig vai lidar? Ele vai dizer, a ideia do Estado prussiano, que parece uma ideia assim, do Estado extremamente democrático, no fundo, desde o século XIV, faz uma história do pensamento político, por trás da ideia do Estado universal, democrático, foi se construindo um Estado nacionalista. Um Estado nacionalista que, em nome da ideia da universalidade, defendia interesses particulares de uma classe e que isso se constituiu como Estado nacionalista. Então, esse é um pensamento unívoco, é um pensamento que ele chamava de encantamento, uma espécie vamos dizer, de contradição. Então, ou a gente sai do pensamento que ele chama totalitário, porque o nacionalismo decai no totalitarismo, para incluir agora uma maneira de linguagem que não seja totalizante. Bom dia, professor Gil. Quem é? Oi, bom dia. Está muito em voga o discurso da abertura para o outro, né? É muito interessante, não tem como não concordar. Mas eu fico pensando nos riscos, levando em consideração que a própria história humana, o desenrolar da história da nossa raça, é uma história também de conquistas. Claro que teve muita colaboração, mas teve também muita dominação, né? Exercício do poder. Fico pensando no caso, por exemplo, da chegada do Hernán Cortés, no caso do México, com os aztecas, que praticamente dizimou o povo. Também a chegada dos europeus na África e aqui. No caso da escritora africana, que eu não me lembro o nome, embora eu tenha falado, a gente sabe da história da guerra dos Tutsis e dos Hutus, que foi sangrenta e durante muitas décadas, né? Não sei nem se séculos. Então, eu fico pensando o seguinte, grupos humanos se organizam, como o senhor acabou de falar também nos estados nacionais, se organizam em torno de interesses, em torno de símbolos, de bandeiras, e acabam tendo interesses conflitantes com os outros. A gente vê no caso do Brasil, o caso das favelas e bairros nobres em volta, que acabam cercando favelas e tudo. E sempre quem está de um lado vê um risco no outro. E a gente sabe que esse risco não é somente virtual. Então, assim, eu não sei se o discurso ajudaria, como o professor Ibrahim disse, de fazer oficinas, na verdade, né, testes de convivência, levando por partes, por caso concreto e não por discurso, mas como avaliar esse risco e, em qualquer caso, essa abertura deveria se dar, levando em consideração tudo isso, e até mesmo, no caso institucional, empresas que têm setores de inteligência para, de forma velada, investigar o que o outro está fazendo, porque é meu concorrente, faz parte do capitalismo, e as nações entre si, que estão aí histórias diversas, né, de infiltração, de pessoas para descobrir interesses e para chegar antes dos outros. Então, tem essa ideia da dominação, como eu vou me abrir, mas sem também estar despreparado para esse risco de que a intenção do outro não seja tão boa quanto a minha. Obrigado. Obrigado pela contribuição. Acho que a gente está pensando juntos aqui, né? Eu acho que você traz uma questão que é extremamente complexa e eu seria assim, muito simplista se eu a reduzisse. De qualquer maneira, o que me ocorre dizer é uma ideia aqui também de Derrida o roubo aqui nesse momento. Ele fala de uma espécie de cosmopolitismo ou de uma democracia por vir. Né? Democracia por vir. Quer dizer, toda vez que a gente introduz o por vir quer dizer, e isso é muito para esses pensadores, essa vamos dizer, ideia, que não é mera ideia, é fundamental. Por vir significa espera. Tem de haver em nós uma espera que não é uma esperança, vamos dizer, alienada, mas uma esperança contra toda esperança. Pudesse roubar a frase de Paulo. Esperança contra toda esperança. É com o advento, com a vinda do outro. E nesse sentido, não é meramente o outro, eu, você, uma relação face a face,
mas é como que, se é tangencial, significa que o terceiro da relação, os outros, não podem ser descontemplados quando a gente pensa em termos de política. Que a política é o lugar da cidade, é o lugar da gente construir junto. Evidentemente, se a gente não... Eu acho que esses autores que eles querem lembrar é que o ponto de partida da linguagem, o ponto de partida do discurso, não pode ser como que um lugar que já nos roube desse porvir que vem de outrem. Então, o que eu quero dizer com isso é que não há uma fórmula. A gente pode fazer várias análises aqui sociológicas. A filosofia assimila, tem a sua preocupação de diálogo com a sociologia e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que pensar também algo que nos possibilite esperar, né, algo que não seja já dado pronto, seja do ponto de vista da injustiça, da opressão, seja do ponto de vista também de umas relações harmônicas. Toda relação harmônica pode esconder, né, certas, subjaz atrás delas essa ideia de violência. Então, eu acho que o porvir deve ser sempre contemplado na reflexão filosófica, levando esse dado para a interface com a sociologia, com a antropologia cultural, tudo mais. A mim me cai muito bem, por exemplo, ler o Vieira de Castro. Eu acho que ele é muito mal compreendido pelo setor da própria antropologia. Mas que ele fala, olha, a gente tem que pensar com outramente, pensar outramente a política. Outramente significa permitir que o porvir esteja por vir, porque não é previsto. Só tome cuidado numa questão importante, quer dizer, há um risco à relação com o outro. Por quem me garante que o outro não esteja como que já contaminado pela violência? Tá bom? Se for eu e esse outro imaginário que você está trazendo para dentro da conversa, evidentemente que eu tenho que declinar diante do outro. Mas se esse outro tem um papel político, eu não posso não pensar nesse risco. Entende? Quer dizer, como conciliar a questão do outro nessa relação imediata, da imediação, mas essa relação do outro imediata na relação que se triangula. E se triangula, significa que, de fato, esse outro pode ser uma ameaça, como tem sido uma ameaça os grandes impostores, né? Os grandes líderes que, no fundo, são fascistas. Não sei se respondo, mas não tem uma resposta, na verdade. Bom, em função do tempo, nós temos mais uma pergunta. Vou pedir que a pessoa faça a pergunta, que a pessoa lhe responder, depois nós vamos para o painel. Arnaldo, alunoísta. Professor, aqui, quando na sua fala o senhor faz essa comparação da barata, da escritora Música Sombra, eu pensei na personagem GH de Clarice Lispector, que ao comer, né, essa pasta dessa barata, ela tem toda uma intersubjetividade com esse transcendente. Mas a pergunta é a seguinte: Byung-Chul Han coloca, que está virando um boom entre nós estudantes de filosofia, essa questão da imunologia, o imunológico com aversão ao estranho e também à alteridade. Como é que nós podemos fugir a esse imunológico que está à tona, e como nós podemos fugir a esse holocausto moderno? Quem são esses subalternos que se apresentam, que nós não queremos dialogar e se aproximar? São várias questões, obrigado. Então, eu acho que só pegando aqui a sua deixa, né? A literatura tem um papel fundamental hoje para pensar questões candentes da filosofia. Eu estou cada vez mais convencido. Por exemplo, Stephen Kafka. Kafka é um autor
que nos faz entrar nessa perspectiva literária em que a gente não olha de fora, de sobrevoo à realidade, o mundo, o ser humano, Deus, enfim, tudo aquilo que nos envolve, mas é necessário como que tomar o corpo de um inseto para sentir por dentro o problema do inseto. Ou seja, para nos tirar dessa ideia que eu chamava de magia do pensamento. O enfeitiçamento do pensamento está nesse fato de que a gente não coma a barata, de que a gente não sinta a massa da barata fazendo parte do nosso corpo. Ou seja, ou a gente abre espaço para que a literatura possa nos ajudar a desenfeitiçar, por incrível que pareça. Porque se a literatura lida com o ficcional, ela é hiperrealista, como no caso da Clarice, como no caso do Kafka, do Blanchot e tantos outros pensadores que são ao mesmo tempo filósofos. Levinas mesmo escreveu um romance chamado Eros, que escreve quando estava preso num campo de serviço forçado. Eros, você pode imaginar o que significa isso? Falar de Eros quando você está preso naquele contexto, naquele ambiente pesado do nazismo, ele escreve. Mas para dizer o quê? Eros, no caso de Levinas, era a própria condição de não ficar imune a essa situação. A imunidade, ou o imunitário, vem exatamente do não se deixar imundo, ou seja, fora, sem se sujar e ficar com ideias enfeitiçadas de um pensamento que, no fundo, é um pensamento unívoco, pensamento excludente, quer dizer, né? Que não tem, é monocolor, não tem pluralidade. Agora, como conciliar essa pluralidade, esse multicolor, acho que tem uma linha que é essa outra perspectiva que Rosenzweig e Blanchot vão apresentando aqui. Agora, então, para dizer isso, né, eu acho que, em certo sentido, a literatura é uma fonte para pensar outramente. E pensar outramente é pensar com o outro, não sobre o outro, com o outro. Evidentemente que, ao pensar com o outro, eu tenho a impressão que a gente já está como que quebrando essa espécie de cerco do imunitário. Porque o próprio do ser do imunitário é construído por essa ideia da sociedade de indivíduos. Essa sociedade de indivíduos é que nos arranca qualquer possibilidade de pensar em relação. Não é relação nessa maneira poética, romântica. Estou na relação. Não, é quase que dizer assim, antes que eu, isso que o Heidegger insiste tanto, antes que eu me entenda, eu estou jogado no mundo. Estou jogado. Né? Quer dizer, esse estar jogado significa que algo está como que nos invadindo as entranhas, da qual a gente não se retira, não pode se imunizar. Eu estou sujo daquilo que me antecipa e que me joga como que para fora também com os outros. Enfim, eu acho que é por aqui que as coisas devem ir fluindo. Não sei, há muito por se fazer, mas a gente não pode, como pensadores, como filósofos, ou mesmo teólogos, como cientistas da religião, eu tenho a impressão que a gente precisa fazer muito esforço para entrar no pensamento outramente, né? Um cristianismo outramente, uma filosofia outramente, que seja, não se trata disso, vamos dizer, negar o eu, não é negar o eu, não é, quando fala de indivíduo, não é essa ideia que nós temos de eu. O eu é aquele, como diz Rimbaud, eu é um outro. O eu é sempre um outro. É um outro porque eu sou como que já assambarcado por uma alteridade que está como que me fazendo refém. E fazendo refém significa que eu estou cercado por ela. Percebe? Então, eu acho que não tem jeito de se imunizar, a não ser
quando a gente começa a construir pensamentos que não estão como que no estômago, nas vísceras, nas fibras humanas. Enfim, talvez falei e não disse nada. Agradeço ao professor Nilo, a vocês também pelas contribuições. Agora, eu agradeço mais uma vez pela participação e estou sempre aqui com muito desejo desse diálogo e sempre que precisarem, contem comigo. Meu e-mail está aqui exposto e para quem quiser manter contato e a gente fazer trocas de ideias, de conhecimento, eis-me aqui na Acusativo para poder sempre dialogar. Obrigado, tenham um bom dia.